CNN 360 está de volta e Fernanda Manhota conosco, nossa analista de internacional. Conforme o prometido, vamos comentar, Manhota, o tema da imigração e a fala de cada um dos candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos. É disso que a gente está falando. É isso, Débora. Olha, basicamente o que a gente teve nesse caso, como o VT mostrava antes do intervalo, foi uma espécie de jogo do empurra, né? Que já tem sido um clássico nessa matéria em particular. Do lado do Trump, o que ele sempre diz, e o J.D. Vance reforçou nessa noite de ontem, é que as políticas de Biden são frouxas, de que a Kamala Harris, como vice-presidente, foi designada para cuidar da fronteira, sobretudo ali na fronteira sul do México, e que a ação dela foi ineficaz, que os Estados Unidos nunca passaram por uma crise de fronteira como a de agora e etc. Do lado oposto, né, do lado de quem está no governo atualmente, ali estava então representando o governo o Tim Walz, o argumento é de que houve sim empenho em garantir medidas do ponto de vista do executivo, mas que as principais modificações que poderiam acontecer em matéria de imigração, elas demandam uma reforma de leis que precisa ser aprovada pelo Congresso. E, de fato, isso é verdade. Quer dizer, o governo Biden até submeteu, e o Tim Walz citou isso no debate, né, uma proposta de alteração da legislação, mas ela foi brecada no Congresso. E o que se tem de informação é que, entre outras coisas, ela foi brecada porque o Donald Trump teria feito um lobby junto à maioria republicana do seu partido, claro, e aí, portanto, essa reforma não foi aprovada. Então, nesse sentido, o que a gente tem é todo mundo constatando a imigração como uma questão, os dois lados têm em comum o fato de que eles querem ter uma política mais austera para a imigração, então eles não são tão diferentes assim nesse sentido, lembrando que muro sempre existiu, que inclusive durante Biden segue havendo muro, né? Não é uma novidade que veio com o Trump, mas a maneira de resolver alguns temas em particular, como, por exemplo, separação de famílias, como lidar com americanos de primeira geração que nasceram nos Estados Unidos, mas que são filhos de imigrantes, nesses tipos de discussão, eles divergem. E aí o jogo do empurra acontece justamente nessa hora de atribuir responsabilidade. O pessoal que está no governo vai dizer que não fez mais porque não pôde, porque foi impedido. E quem está fora do governo vai dizer que o governo deixou a desejar e que, portanto, precisa de uma substituição. Pois é, e aí outro assunto importante no debate que foi tratado pelos candidatos a vice-presidente foi, inevitavelmente, os ataques do Irã a Israel que ocorreram horas antes do encontro entre Tim Walz e J.D. Vance. Ambos reiteraram o apoio ao direito de defesa dos israelenses. We will stay committed. And as the Vice President said today we will protect our forces and our allied forces, and there will be consequences. It is up to Israel what they think they need to do to keep their country safe, and we should support our allies wherever they are when they're fighting the bad guys. Manhota, nenhuma novidade no fronte quanto a esse tema, porque é isso que o eleitor americano espera, esse posicionamento, defesa de Israel, né? Exatamente, Débora. Então, de novo, aqui uma convergência, quer dizer, assim como ninguém nega a imigração como um tema premente, também no caso, né, da questão da segurança internacional e do apoio a Israel, isso foi reforçado dos dois lados. É claro que daí vem divergências também. O Tim Walz e os democratas alegam que a reeleição do Trump pode desmobilizar a rede de aliados, principalmente no contexto europeu, da OTAN e tudo mais, e que Donald Trump é um risco para a estabilidade internacional. Então, essa é uma abordagem, né, que poderia suscitar um conflito cada vez mais profundo, já que ele não seria uma liderança adequada sob a ótica democrata. Do outro lado, né, o que o J.D. Vance vai dizer é que o Donald Trump era uma figura que instigava nos demais líderes do mundo medo. Ele chegou a dizer, os outros líderes do mundo tinham medo dele e, portanto, não avançavam em frontes de ataque. Chegou a dizer que não houve conflitos significativos durante a gestão Trump em função da sua própria característica de personalidade. Então, há um debate de fundo aí sobre política externa, sobre como cada um desses líderes vê o papel dos Estados Unidos e quem eles entendem que são aliados prioritários, mas na matéria específica da ajuda a Israel, eles convergem. Inclusive porque, como você disse, isso é algo que a própria opinião pública americana
americana defende de maneira geral, e é algo que nesse momento reforça uma tradição diplomática do país, que inclusive é uma tradição bipartidária, republicanos e democratas ao longo das últimas décadas têm reforçado esse envio de recursos e de insumos. Só para dar um último retoque de informação aqui, é bom dizer que esse episódio, essa guerra que agora, né, vai escalando, ela é bastante delicada, né, do ponto de vista da eleição americana, porque, veja só, os democratas, eles em geral lidam com uma base que tem sido muito crítica a esse apoio que o governo Biden e os democratas têm dado a Israel, porque existe uma cobrança por uma busca de equilíbrio e também de reconhecer excessos em relação aos palestinos, em relação ao mundo árabe. Então, os democratas têm que se equilibrar, ao mesmo tempo em que eles querem manter presente essa ideia de uma opinião pública pró-Israel, manutenção dessa tradição diplomática, reiterar esse apoio, eles também têm que levar em conta que, numa eleição como essa, eles também não podem perder o apoio desse grupo que é crítico a Israel. E lembrando que, do ponto de vista do eleitor israelense ou judeu nos Estados Unidos, existe uma tendência bastante pronunciada de preferência pelo voto democrata, né? Algo bastante significativo que os democratas também estão tendo que equilibrar. Então, um dia particularmente importante, né, esse em que o debate aconteceu.